Boa tarde a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É um grande prazer receber a todos vocês nessa tarde de sábado. Antes da gente iniciar nossa reunião pública com a nossa prece, eu queria só passar uma informação a respeito do passe, que vai ser no final da palestra. Que o passe ele estava sendo feito à distância devido à pandemia, e agora o passe ele é individual lá na câmera de passe, lá no fundo. Então, após o final da palestra, quem quiser receber o passe, é só aguardar sentado que o nosso colega que trabalha aqui vai avisar para vocês se dirigirem à câmera de passe, tá? Então, quem quiser receber é só ficar sentadinho que no final da palestra vai lá na câmera de passe, tá bom? Obrigado. Bom, meus irmãos, então agora nós vamos dar início à nossa reunião pública. Então a gente sempre inicia com a nossa prece. Então eu vou convidar a todos, aqueles que se sentirem à vontade, que se quiserem fechar os seus olhos, se acomodarem na cadeira com calma, com tranquilidade. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso companheiro de todas as horas. Vamos agradecer a oportunidade que temos na tarde de hoje, de estarmos aqui nessa casa abençoada, que nos recebe de braços abertos. Vamos receber os conhecimentos da doutrina espírita de coração e braços abertos, para que a gente possa ter uma semana abençoada, uma semana de paz, de tranquilidade, com a espiritualidade amiga nos amparando, nos orientando e guiando os nossos passos. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, na tarde de hoje nós vamos falar sobre as defesas contra o mal, do livro Os Mensageiros, capítulo 20, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Quem vai fazer a palestra para nós na tarde de hoje é o nosso companheiro Nicolas. Seja feliz, Nicolas, nas suas colocações. Muito obrigado. Saudações, amados irmãos, que Deus nos abençoe, inspire o nosso estudo de hoje. O nosso tema, como bem adiantado pelo nosso querido irmão, é defesas contra o mal. Todo aquele que ainda não é um espírito puro precisa se defender contra o mal. Faz parte do aprendizado do nosso processo evolutivo. E esse estudo das defesas espirituais contra o mal, ele principia por compreender o básico das energias sutis do espírito. Livro A Gênese, Kardec, capítulo 14. Os nossos pensamentos, sentimentos e vontades criam fluidos sutis ao nosso redor. Esses fluidos sutis afetam primeiro a quem? A nós mesmos. Em seguida, afetam o ambiente que está em volta, para bem ou para mal. As emanações fluídicas pessoais de cada um de nós, dizem os espíritos, interagem entre si, sob uma lei. Lei de afinidades, lei de sintonia. Entre os espíritos, semelhante acessa semelhante. Os maus são naturalmente acessíveis por quem? Pelos maus. E naturalmente sofrem. Os bons são acessíveis pelos bons e são naturalmente mais felizes. A lei divina reflete quem você é em termos de sintonia, de quem vai acessar você. Questão de justiça, questão também de igualdade. E essa propriedade da lei divina, de semelhante acessar semelhante, dá existência a diferentes faixas de vida vibratória na espiritualidade, no mundo espiritual. Existem faixas felizes, onde se atraem e se acessam mutuamente uns aos outros aqueles seres que já aprenderam a amar. Eles fazem o bem uns aos outros. E existem também faixas vibratórias de dor, onde se atraem e se acessam uns aos outros mutuamente os seres que fazem sofrer. E eles sofrem. São os umbrais. Acontece que os espíritos felizes são bons de coração. Deus é perfeito.
conforme o espírito vai se elevando, vai brotando, vai surgindo espontâneo dentro dele, o desejo de amparar a quem sofre. Então os seus olhos se voltam para os umbrais, com piedade, querem amparar. Lhes é autorizado, eles recebem essa função do alto. Acontece que socorrer os sofredores na espiritualidade não é algo tão simples. Para os espíritos que ainda não são puros, mas já têm amor, já querem fazer a caridade, já são bons em grande medida, esses precisam de defesa para atuar nas zonas de desequilíbrio. Porque eles podem ser afetados pelo desequilíbrio energético em torno, podem também ser mesmo atacados pelas criaturas ignorantes e, muitas vezes, cruéis que habitam estas zonas vibratórias. Irmãos nossos, espíritos ainda infelizes e, às vezes, maus. Portanto, precisam de defesa. Sem defesa não há auxílio organizado nas zonas de desequilíbrio da espiritualidade. E esse é o nosso tema de hoje, defesas contra o mal. Comecemos por estudar as defesas das organizações espirituais do maior tipo que nós conhecemos, que são as colônias espirituais. Vamos pegar a colônia Nosso Lar como exemplo. Nós recomendamos a todos aqueles que ainda não assistiram ao filme Nosso Lar, que assistam Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, principalmente o 1, nesse sentido aqui, que ele mostra como é uma colônia espiritual. Quem já assistiu, recomenda, assista de novo. Quando a gente aprende algo mais e reassiste, é como se o filme fosse um pouco diferente, um pouco mais profundo para nós. Colônia Nosso Lar é um lugar que, dentre outras atividades, exerce a atividade de auxílio aos sofredores socorridos em zonas inferiores da espiritualidade. Como são as defesas da colônia Nosso Lar? Primeiro, ela precisa de defesas? Precisa, porque ela está numa zona limítrofe com o umbral, ela não está numa zona celestial perfeita, ela está numa zona limítrofe. Isso para poder resgatar as criaturas dos umbrais e mantê-las lá em socorro, em auxílio, né? Então, ela precisa de defesas. Primeiro, uma defesa de isolamento vibracional. André Luiz descreve no livro Nosso Lar esses tipos de defesa. Médium Chico Xavier. Um tipo de isolamento vibracional, que ele chama isso, para nós entendermos, ele compara a uma grande muralha nas fronteiras da colônia. Mas é algo que nós podemos compreender também como um campo de força que impede ou dificulta a troca de energias natural, que aconteceria entre o que está fora e o que está dentro. Por quê? Porque as energias lá fora são mais desequilibradas. Nosso lar é como um oásis num deserto, como uma estufa de luz numa região purgatorial. Então precisa ter uma certa blindagem. Estas muralhas, como chama André Luiz, exercem esta função para manter uma harmonia maior lá dentro, uma atmosfera salutar, balsamizante, curativa lá dentro. Só que, além de impedir a entrada de energias menos equilibradas na colônia, também há uma restrição rigorosa de acesso, há uma grande vigilância sobre os espíritos que podem entrar na colônia Nosso Lar. Não entra qualquer um. Por que não? Porque, como nós vimos no começo do nosso estudo de hoje, os espíritos emanam, criam fluidos sutis ao seu redor, quer eles queiram, quer não. Todos os espíritos são assim. E, a depender da qualidade da vontade, do sentimento, do pensamento, estas criações fluídicas sutis dos espíritos podem ser nocivas, deletérias, destrutivas. Para manter um ambiente equilibrado como a colônia Nosso Lar, os habitantes de Nosso Lar precisam co-criar aquele ambiente continuamente. Caso contrário, o ambiente começa a se degradar aos poucos, em prejuízo de todos os milhões de seres que são auxiliados pela colônia todos os dias. Isso não vai acontecer, isso não é permitido. Nas fronteiras da colônia, diz André Luiz, existem espíritos como vigilantes, eles são guardiães das fronteiras da colônia. E eles são capazes de causar dano ao corpo espiritual de qualquer um que insista em entrar sem autorização. São espíritos com a visão treinada. Eles têm a visão penetrante, que penetra o âmago dos corações, ou, dizendo de uma maneira mais precisa, eles sabem ler as ondulações próprias de cada sentimento, não dá para mentir para eles. E qual é o critério de entrada na colônia Nosso Lar? Livro Nosso Lar, capítulos 9 e 31, é um critério bem claro. Se você ainda não é um espírito mais equilibrado e iluminado, você precisa, no mínimo, estar arrependido do fundo do coração dos seus erros. Senão, você não entra.
pode ter cometido inúmeros erros, estar profundamente perturbado em desequilíbrio. Se você se transformou do fundo da alma, é franqueada a entrada a você como um socorrido em nosso lar. Foi o caso do espírito André Luiz. Ele narra isso no começo do livro, Nosso Lar. Ele diz, depois de 8 anos nos umbrais, sofrendo, finalmente eu abri mão do homem velho, da minha personalidade anterior. E eu orei do fundo do coração. Pude beber o sublime elixir da esperança, como ele chama a prece. E então ele foi resgatado. Se não for esse tipo de arrependimento, não importa o quanto você esteja sofrendo ou o quanto você implore, você não entra. É o princípio que o governador de Nosso Lar enuncia no capítulo 42 do livro. Quem vai destruir, quem não sabe preservar, não é digno de usufruir. Sem justiça e sem defesa, não há organização de auxílio nas zonas desequilibradas da espiritualidade. Não há auxílio organizado aos sofredores. É preciso justiça e defesa. Além das colônias maiores, como Nosso Lar, existem também organizações que André Luiz chama, no livro Os Mensageiros, de postos de socorro. São menores do que as colônias espirituais. E são sempre atrelados a colônias espirituais maiores, mais elevadas. Por exemplo, a colônia Nosso Lar tem vários postos de socorro em regiões mais densas e mais desequilibradas nos umbrais, lá embaixo. Estes postos de socorro estendem o trabalho, os serviços de auxílio da colônia. Eles atendem seres que não entrariam em Nosso Lar. Por exemplo, nos postos de socorro, como esse do capítulo 20, o texto base de hoje do livro Os Mensageiros, entram espíritos para serem socorridos que não necessariamente tenham se arrependido já. Não quer dizer que eles sejam violentos, agressivos ou revoltados. Esses não entram. Por quê? Porque eles vão entrar para destruir. Eles não sabem preservar, eles não vão ser dignos de usufruir, então eles não entram. Agora, aqueles que já estão na antessala do arrependimento, aqueles que anulam-se a si mesmos pela culpa, como os que já chegam a estar inconscientes, vivendo, enlouquecidos pela dor que causaram e que voltou para eles, alguns ficam numa situação, descreve André Luiz, como de pesadelos constantes. Eles estão fora de si. Estes são auxiliados nos postos de socorro. Não entram em Nosso Lar, mas entram nos postos de socorro mantidos por Nosso Lar. O espírito Lísias, no livro Nosso Lar, ele fala para André Luiz, é um espírito lá da colônia, ele diz para ele, trabalhar nestas zonas de desequilíbrio maior nos umbrais, André, é algo semelhante a um bombeiro trabalhando no meio da fumaça de um incêndio. Tamanho é o incômodo que, para um espírito mais equilibrado, aqueles fluidos que são verdadeiramente nocivos dos umbrais, tamanho é o incômodo que eles causam. Trabalhar ali, onde ficam os postos de socorro, para você fazer isso, você precisa ter muito amor, ter muita abnegação. E como são as defesas dos postos de socorro? Que é, especialmente, o assunto do nosso estudo de hoje, defesas contra o mal. Bom, André Luiz, capítulo 20, livro Os Mensageiros, ele diz que, primeiro, existe uma construção defensiva semelhante ao que ele viu em Nosso Lar, que ele está chamando para nós entendermos comparativamente de muros. Só que ele diz, olha, nestes postos de socorro, as muralhas são muito mais densas, fluidicamente, são mais compactas, são mais espessas. Tem uma textura mesmo semelhante à matéria para um espírito. Por quê? Porque a mentalidade dos habitantes das zonas inferiores dos umbrais é voltada à matéria. Ele diz, olha, é mais do que apenas uma textura espessa como a matéria. Também, esteticamente, o posto de socorro parece uma fortaleza medieval muito bem fortificada. São muralhas. Na base delas, barbacãs, que é uma mureta que protege a base da muralha. Existem falhas vibracionais como se fossem fossos para impedir o livre trânsito dos espíritos em certas áreas. Também são plasmados obstáculos fluídicos, como paliçadas, que também atrapalham o livre trânsito em certos lugares. Ele fala, olha, tem torres de vigilância. Você olha, você fica impressionado. Fala, nossa, isso aqui parece uma fortaleza medieval. É compatível com a mentalidade dos habitantes daquela faixa vibratória que é voltada à matéria. Uma nota de curiosidade.
André Luiz, ele já é um espírito. Aqui, nesse livro, Os Mensageiros, quando ele escreve, ele já está relatando uma experiência de quando ele já tem equilíbrio. Ele não é mais alguém que está vinculado aos umbrais. Ele agora é um cidadão de nosso lar. E ele vai para esse posto de socorro em tarefa de auxílio. Então ele diz, claro, logicamente foi franqueada a entrada para mim. Face ali uma falha vibracional momentânea na defesa, eu entrei e aquilo se fechou. Foi permitida a entrada. Agora, ele diz, se não fosse permitida, autorizada, eu não conseguiria entrar. Mesmo já tendo um certo equilíbrio, mesmo vindo de nosso lar. Ele diz, vamos supor, se o espírito André Luiz estivesse ali na rua, lá fora, e ele quisesse atravessar uma parede da matéria, ele conseguiria, ele diz. Mas aquele muro fluídico próprio da espiritualidade, ele não consegue. Curioso, né? Ele diz também, outra curiosidade, ele diz, olha, eu fui acompanhando um mentor espiritual muito mais elevado do que eu, que é Aniceto. E para Aniceto, aquela defesa toda é como se não existisse. Ele passa por aquilo quando ele quiser. Então, para os espíritos elevados, muito elevados, não existem restrições de acesso a organizações de auxílio. Eles vão para onde eles bem entendem. Os espíritos elevados, já iluminados, tá? Porque eles só causam o bem por onde passam. Muito bem. André Luiz, então, estava olhando para as muralhas e ele diz que ele começa a ver emissores de energia ao longo da muralha. E para nós entendermos, os espíritos sempre tentam usar comparações de algo palpável para nós, né? Então ele fala, olha, para vocês entenderem, é como se fossem canhões que eu estava vendo. Isso chama a atenção dele, quando ele pode, ele pergunta para o administrador espiritual do posto de socorro, que é o espírito Alfredo, ele fala, o que são esses emissores de energia? E Alfredo responde para ele, nesta zona desequilibrada, André, nós estamos rodeados por irmãos que muitas vezes ainda são ignorantes e agressivos. Nós sofremos constantes ataques energéticos. São espíritos, são ataques energéticos, mas que seriam capazes de destruir a obra de amor que nós temos aqui dentro. É por isso que você está vendo toda essa estrutura de defesa. E esses emissores são armas de defesa. André Luiz fica impressionado. Ele fala, mas espera aí, está todo mundo aqui desencarnado? Como essas armas operam? Alfredo responde, operam emitindo fluidos compatíveis com a espiritualidade em torno. A emissão ou o projétil próprio desses emissores é de um tipo de energia desdensificadora. Como assim? O corpo espiritual dos espíritos habitantes das regiões dos umbrais, para um espírito, é bastante denso. E aqueles emissores atiram ou lançam um tipo de fluido que tira bruscamente a densidade. Acontece que se você retirar bruscamente a densidade de um espírito que é denso, e quer ser denso, quer permanecer daquela forma, ele não tem estrutura espiritual interna para poder manter um perispírito, um corpo espiritual tênue, leve, não denso. Então ele fica inconsciente, diz Alfredo. Ele perde a consciência. E mais, antes de perder a consciência, ele sente um choque. É doloroso. É quase uma sensação de morte. Ele vai retomar a consciência aos poucos, após dias e dias, conforme o perispírito naturalmente for se formando de novo dos fluidos ambientes. É isso que Alfredo diz para André Luiz. Ele fala, se não fosse assim, eles não se afastariam, continuariam a nos atacar. E André Luiz, então, não contém o seu assombro, e ele pergunta, puxa, mas isso de algum modo não é contrário à finalidade de amor deste instituto, senhor Alfredo? E Alfredo responde com a experiência, ele diz, quando eu cheguei aqui eu também tive essa dúvida, André. Mas a sua dúvida deriva de você não ter vivido aqui ainda. Quando você vir a obra de amor abnegado todos os dias, do nosso esforço para socorrer a todos que nós podemos e que dão chance de serem resgatados aqui dentro, e comparar com as verdadeiras feras humanas lá fora que querem destruir gratuitamente só para fazer sofrer, você vai entender que é preciso defender o serviço do bem. No mesmo sentido, questão 818 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Kardec, não se iluda com os seres menos elevados que são agressivos, é a força quem faz o direito. Eles só param diante de quem pode mais que eles, senão eles se impõem, destroem e escravizam. É disso que nós estamos falando aqui. No capítulo 30 do livro Os Mensageiros, nós vemos também que entre os espíritos, novamente, que já querem ser bons, já querem fazer a caridade, mas ainda não são espíritos puros, entre esses espíritos só se organizam trabalhos externos se forem em grupos capazes de defesa. O
que é um trabalho externo? É um trabalho fora das defesas organizadas de colônias, de postos de socorro e similares. Só faz trabalho externo se conseguir juntar um grupo como uma caravana capaz de defesa. Isso em regra. E qual é a principal exceção? A principal exceção para isso são os espíritos muito elevados, porque eles não são mais acessíveis ao mal. E aqui nós retornamos para o ponto de partida do nosso estudo de hoje, questão de sintonia e de acessibilidade. Os espíritos superiores que já têm as mãos puras no serviço do bem e o coração limpo no amor divino, esses já venceram o mal interno. Não há mais ponto de acesso para o mal exterior em relação a eles. E eles emanam continuamente um fluido do tipo desdensificador naturalmente. Emanam de si. Aquele mesmo princípio que os emissores têm de tirar a densidade bruscamente, que afastam os seres das trevas, e o mesmo princípio dos campos de força que impede a passagem de energias deletérias, um espírito iluminado, ele tem em si, ele emana isso de si. Espírito Bezerra de Menezes, cujas palavras foram anotadas pelo espírito Irmão Jacó, no livro Voltei, Médium Chico Xavier, chama isso de poder de irradiação luminosa. É uma ação pela presença, como diziam os pensadores medievais falando de Deus. Esses espíritos superiores estão conectados a Deus. Só do mero fato deles estarem presentes, eles mudam o ambiente em torno. Eles têm como uma couraça de luz contínua na sua aura e no seu corpo espiritual. Eles são inacessíveis ao mal. Então, esses podem fazer trabalhos externos ou trabalhos em praticamente qualquer lugar do que nós sabemos, sem risco nenhum. Muito bem. Além das colônias espirituais, como o Nosso Lar, além também dos postos de socorro, como esse administrado pelo espírito Alfredo, em meados do século passado, descrito no livro Os Mensageiros, existe também um terceiro tipo de organização espiritual, que André Luiz descreve no livro Obreiros de Vida Eterna, capítulos 4 a 10, que são as casas transitórias de auxílio. As casas transitórias são como mini-colônias, elas são menores ainda do que os postos de socorro. E como o nome já diz, são transitórias, ou seja, elas transitam, elas se movem. Ao contrário do posto de socorro e da colônia, que, pelo que nós sabemos, são estruturas fixas na espiritualidade, as casas transitórias levitam nos fluidos densos dos umbrais. E isso é fundamental, especialmente para a atuação naquilo que os espíritos chamam de abismos dos umbrais. O que são abismos dos umbrais? São as regiões em que se atraem mutuamente, se acessam uns aos outros os piores tipos que já passaram pela humanidade. Estamos falando de irmãos que ainda não absorveram nem os rudimentos mais básicos das noções morais, seja porque eles as rejeitaram, abraçaram o mal porque quiseram, ou por qualquer tipo de ignorância. Fato é que eles são profundamente cruéis, vis, violentos, traiçoeiros e impiedosos. André Luiz diz que a região dos abismos é, em geral, ainda pior do que os umbrais, em termos de sensação que os espíritos têm ao estarem lá. Ele diz que os fluidos emanados por essas mentes perturbadas são, de aparência, para os espíritos, mais do que densa, viscosa. Viscosa. Ele fala que é nocivo o lugar. Essas casas transitórias são boas para atuar nestas regiões, por quê? Porque é preciso sair delas de tempos em tempos. Não apenas pela questão de serem fluidos nocivos, mas porque estes fluidos nocivos vão se acumulando com o tempo, e de tempos em tempos os espíritos superiores precisam desintegrá-los. Se não fizerem isso, vão danificar aos poucos, gradativamente, os umbrais inteiros, conforme se acumulam. Então, os espíritos superiores, de tempos em tempos, usam um tipo de maquinário na espiritualidade que André Luiz descreve no livro Obreiros da Vida Eterna, chamado de desintegrador. Ele desintegra grandes quantidades de fluidos como esses, rapidamente. Como há uma rápida desintegração, como que um consumo súbito destas energias, André Luiz compara isso com a ação de um fogo. Ele fala, imaginem como se fosse uma tempestade de labaredas constantes que só para depois de destruir todas aquelas coisas danosas. É isso que acontece, que ele diz, quando os desintegradores são acionados. E acontece que a casa transitória também tem uma certa densidade para poder atuar naquela região dos abismos.
Se ela não sair de lá, ela também será desintegrada. Então ela precisa sair de lá, precisa ser uma estrutura móvel. Assim também os socorridos lá dentro não se transformam totalmente do dia para a noite. Para você entrar nessas casas transitórias, mesmo aquelas criaturas cruéis daquele ambiente, às vezes se transformam e decidem mudar. Mas elas não mudam da noite para o dia, elas continuam sendo densas. Se permanecerem lá, o seu corpo espiritual será desorganizado, eles precisarão novamente, assim como no livro Os Mensageiros foi mencionado, de dias e dias para refazerem o corpo espiritual. Só que eles já estão numa estrutura interna de auxílio. Eles são levados em levitação até fora dos abismos. Os desintegradores atuam, descreve o Espírito André Luiz, e depois a casa transitória retorna. Por que a casa transitória tem que retornar aos abismos? Não pode ficar numa região mais elevada, porque os socorridos não suportam. Dizem os espíritos, a natureza não dá saltos. Não há estrutura interna ainda desenvolvida para que eles criem um corpo espiritual sutil. Eles ficam inconscientes se eles são levados para uma região elevada. Eles não suportam. Para eles continuarem a evolução deles, eles precisam se desenvolver primeiro lá, onde eles estavam, nos abismos. Então a casa transitória volta para lá. Pode ser que sejam necessárias diversas encarnações para eles se sutilizarem, para poderem acessar regiões mais elevadas. E como são as defesas das casas transitórias? Bom, André Luiz descreve, livro Obreiros da Vida Eterna, que não há um tipo de defesa como o que ele está chamando de muralha, porque aquilo que ele está chamando de muralha é um fluido espesso, denso, que se ficasse atrelado à casa transitória, dificultaria a sua levitação. Então, é preciso ter um campo de força bastante reforçado na casa transitória. Ele diz, se um espírito da região dos abismos, com a sua agressividade, a sua, muitas vezes, insanidade também, ele decide atacar aquela construção, começa a se aproximar. A vários metros do campo de força que defende a casa transitória, ele sente um choque. A maioria se afasta. Se ele insiste e continua se aproximando, diversos daqueles emissores de energia desdensificadora, como nós vimos nos postos de socorro, são acionados e disparam contra ele. Ele fica inconsciente. É isso que acontece. Essas são as defesas da casa transitória, descreve André Luiz. E nós podemos nos perguntar, bom, tudo bem, a questão da desdensificação, emissor, até compreendemos, mas e esse choque? O que é isso? É um tipo de eletricidade? Do que nós pudemos inferir a partir da leitura, não é bem uma eletricidade que causa esse choque. Ele usa a palavra choque mais no sentido, para nós entendermos, como quando nós tocamos, por exemplo, uma panela quente. A diferença de calor muito grande entre a nossa mão e o objeto incandescente, ou quase incandescente não, né? Mas a panela quente, faz com que nós sintamos uma espécie de choque e, instintivamente, queiramos tirar a nossa mão de perto, até por conta da constituição da nossa pele, que seria danificada. É esse mesmo princípio. No fundo, essa questão desse choque é a mesma ideia do fluido desdensificador. Toda vez que um espírito denso e que quer permanecer denso tem contato com algum tipo de energia que retira bruscamente a sua densidade, ele recua, dói nele. Todas as defesas da espiritualidade, as organizações espirituais que nós temos conhecimento na obra de André Luiz, são deste tipo. E no capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec anota um fenômeno curioso semelhante a esse, que é, ele diz, olha, nas comunicações dos espíritos entre si, os menos elevados, os mais elevados, e também nas instruções dos espíritos mais elevados, deu para notar que muitos seres ainda apegados às trevas, ao mal, à crueldade, à ignorância, eles têm como que um medo dos espíritos superiores. Alguns chegam a dizer, os seres elevados emitem uma luz odiosa. É como se machucasse neles. Kardec anota isso no livro A Gênese, capítulo 14. E o que André Luiz está dizendo para nós é que isso não é uma metáfora. É literal. Eles sentem mesmo algo semelhante à dor. Porque eles querem manter o modo de vida denso deles. Incompatível. Esse princípio de desdensificação é o mesmo que está subjacente à força da prece como mecanismo de defesa. A prece é um poderoso meio de autodefesa, tanto para espíritos, na espiritualidade, quanto para nós encarnados.
Nós todos temos uma centelha divina, uma partícula divina em nosso espírito, que pode se transformar numa usina criadora de energia pura, divina, desdensificadora por sua natureza, se nós soubermos acionar estas capacidades em nós. Os espíritos elevados, como um aniceto, por exemplo, que estava com André Luiz, eles brilham, eles têm o poder de irradiação luminosa, porque é como se eles estivessem numa prece constante. Eles estão em relação constante com o divino. Nós, quando oramos do fundo do coração, sinceramente, emitimos raios semelhantes a esses, desdensificadores por sua natureza. Nós, momentaneamente, enquanto oramos com fervor, temos o poder de irradiação luminosa. E esse tipo de onda afasta os espíritos que são densos e querem permanecer densos. Porque se eles ficarem próximos, eles não conseguem suportar o modo de vida denso a que eles se apegam. Então, para se preservar como eles querem ser, eles se afastam. Daí a prece como mecanismo de defesa. O livro Missionários da Luz, capítulo 5, o Espírito André Luiz descreve que ele está vendo uma pessoa orando com todo o coração, fervorosamente. Ele diz: a prece refunde a atmosfera ao nosso redor. Meus irmãos, nós vimos defesas de grandes colônias como Nosso Lar. Vimos também defesas dos postos de socorro e até mesmo de casas transitórias de auxílio. Também vimos um pouco da prece como um mecanismo de defesa pessoal. As defesas artificiais que a espiritualidade desenvolve, como a das organizações, colônias, postos de socorro, elas não devem nos enganar no seguinte sentido: elas vão nos ajudar até nós nos tornarmos espíritos puros, mas a ideia é que nós nos tornemos puros e não precisemos usar destes tipos de defesa. A ideia é que nós sejamos como um aniceto, que nossas mãos já sejam limpas no bem, que nosso coração já seja puro no amor divino e que nós tenhamos constante o poder de irradiação luminosa que muda o ambiente quando nós chegamos nele, que nós hajamos pela mera presença. Esse é o ideal. Que nós desenvolvamos uma carapaça de luz, uma couraça de luz na nossa aura e fiquemos então inacessíveis ao mal. Mas como fazer isso? Já encaminhando para o nosso encerramento, porque o tempo é uma bênção de oportunidade e também um ensino de limitação. Como conseguir chegar a esse estado de irradiação luminosa? Temos que nos assemelhar aos espíritos superiores. E a moral do Cristo é a grande receita, é o caminho mais curto. Na verdade, quando você chega até um certo ponto, é o único caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, perdoar aqueles que ainda são ignorantes e que falham conosco, que nos maltratam. Orar como hábito, a prece como hábito. E vigiar os nossos pensamentos, atitudes e palavras. Essa é a grande receita. Para o nosso encerramento, nós reiteramos a sugestão, amiga, de que assistam ao filme Nosso Lar. Se já assistiram, assistam de novo. Porque agora, com os conhecimentos do estudo de hoje, o filme vai ser uma outra experiência. Aconselhamos também um outro filme que é um pouco menos conhecido, mas que também é baseado nos livros de André Luiz, que chama E a Vida Continua. Filme bastante interessante também. Nós nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Ficamos aqui para saná-las, se ainda tiver. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado pelas suas palavras, Nicolas. Meus irmãos, agora quem ficou com alguma dúvida, vocês podem levar o microfone? Você leva o microfone ali, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, por gentileza, levante o braço que o Alexandre vai levar o microfone até vocês. Enquanto o pessoal pensa um pouquinho, Nicolas, eu queria não é nem fazer uma pergunta, mas fazer uma colocação, que ontem à noite também teve a mesma palestra, e o Djalma, que fez a palestra, ele tocou nesse mesmo ponto das defesas que tem em volta do nosso lar. E a gente tem a impressão que depois que a gente desencarna, todo mundo evolui, todo mundo vira anjo, né? E não é bem assim. E ontem ele falou um pouco sobre a evolução do espírito. Se você puder falar alguma coisinha nesse sentido também, que você já tocou bastante durante a palestra, por favor. Muito obrigado pela colocação. É verdade.
Para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema que o nosso querido irmão levantou, nós sugerimos o livro O Céu e Inferno, de Kardec. Porque a segunda parte desse livro tem uma série de relatos, de testemunhos das comunicações dos próprios espíritos de como foi a passagem do trânsito da morte para eles, o que eles encontraram depois da morte, sua experiência no mundo espiritual. E a conclusão a que o próprio Kardec chega é que a morte não muda ninguém, a morte por si. É apenas uma transição que pode ser suave ou dolorosa, dependendo das nossas condições, mas ela por si não transforma o espírito. Então, o desequilibrado, o perturbado aqui na matéria, será desequilibrado e perturbado na espiritualidade, a menos que algo dentro dele mude. Aquele que é mau, que se dedica ao mal, à destruição do semelhante, gratuitamente, agressivamente, né, ao ofender o outro, ele vai manter os mesmos hábitos, né, na espiritualidade. Nós nos lembramos também de uma frase de um pensador antigo, que é o Aristóteles, que ele diz: o hábito é como se fosse uma segunda natureza. Então nós temos a natureza nossa, somos espíritos, estamos aqui encarnados no corpo físico. O nosso perispírito, o nosso corpo físico tem suas características, mas o hábito é como se fosse uma segunda natureza. Não é simples se desfazer dos nossos hábitos. A morte sozinha não desfaz os nossos hábitos. É por isso que existem todas essas zonas diferentes de vida e de vibração na espiritualidade. E, de fato, como o irmão bem colocou, existe a questão da evolução. Muitas vezes, para mudar o comportamento, a mentalidade de alguém, um hábito arraigado, são necessárias diversas encarnações para maturar o ensino, para testar. Muitas vezes a gente aprende testando, né? O espírito superior aconselha, a gente vai e testa. Aí sofre, aí entende. Mas não entende bem, testa de novo, sofre de novo. E assim vai, até que a gente interiorize o ensinamento. Eles tinham dado caminhos mais curtos, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não nos chamam, como vamos dizer, eles não nos xingariam, não nos criticariam acerbamente porque nós erramos. Porque os espíritos superiores fizeram a sua trajetória também partindo do ponto de que nós partimos. Nós somos eles ontem. Por isso que, por mais cruel, ou às vezes até mesmo usando a comparação simbólica, diabólico que algum espírito seja, o espírito superior o considera como um irmão, porque ele sabe que um dia ele também errou. É só por isso. A evolução acontece gradativamente. A natureza não dá saltos, mas a evolução acontece. Nós temos algumas curiosidades históricas que às vezes nos ajudam a compreender isso. Porque, às vezes, a gente olha para o mundo e pensa: puxa vida, tudo está tão errado, tem tantas coisas ruins acontecendo, será que a humanidade evoluiu mesmo? É que a gente está superestimando o passado quando a gente tem essa dúvida. É que o passado era cruel. Um exemplo, poucos exemplos, né, para a gente respeitar a questão do tempo. Como era o esporte de luta na Roma Antiga? Existia a luta de gladiadores. A luta era até a morte. Hoje em dia, até o nocaute nos ringues é um pouco melhor. Puxa, mas tem que ser otimista para ver isso, hein? Não, é melhor. Se você pensar bem, é uma diferença grande. Ainda é agressivo, mas é uma diferença grande. Outros esportes, arremesso de dardos. No poema de Homero, que é 900 a.C., arremessam dardos e tiro com arco. Usavam muitas vezes de alvo animais vivos. Pássaro numa gaiola. Para que isso? Éramos nós, 3.000 anos atrás. Hoje se usam alvos artificiais. Então, mesmo as criaturas mais renitentes, que resistem mais à evolução, aos poucos também vão se elevando. O que o Espiritismo e os Espíritos superiores oferecem para nós é uma via mais expressa, que é a dos ensinos do Cristo. Temos uma pergunta ali ainda. Boa tarde, Nicolas, Paulo, a todos aqui, né? Você citou tanto sobre as defesas das obras clássicas do André Luiz, né? Eu gostaria que você, dentro dessas defesas, falasse da importância do Evangelho no lar, que é um fator fundamental para nós. Gratidão. Opa, muito obrigado por essa pergunta. Nos permite falar sobre uma extensão do tema muito, muito apropriada para o nosso estudo de hoje. Então,
Pela limitação do tempo, nós não entramos no assunto, mas também os centros espíritas como este e os nossos lares são passíveis de terem defesas como essas das colônias espirituais e das outras organizações. Claro, em menor escala, mas são passíveis de ter estas defesas. Nas casas espíritas, começar por elas e a gente já chega na questão do Evangelho no Lar. Nas casas espíritas, como esta daqui, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, outras obras, por exemplo, vindas pelo médium Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. Os centros espíritas têm, muitas vezes, aquele tipo de defesa de campo de força que isola de energias piores lá da rua, porque a crosta não é um ambiente propriamente equilibrado em termos energéticos, dizem os espíritos, né? Porque nós somos os habitantes, nós temos nossos defeitos. Então é preciso que o centro espírita seja como que um aquário de luz. Então existe uma certa blindagem. Além disso, esse tipo de blindagem também impede que espíritos mais agressivos entrem, assim como é o mesmo princípio das colônias espirituais, né? Além disso, existem trabalhos aqui dentro de higiene energética. Então, como nós entramos desequilibrados, muitas vezes, também os espíritos socorridos, às vezes, são desequilibrados, há uma limpeza de miasmas, uma limpeza energética. Então, tem todo esse trabalho aqui dentro. Tem o trabalho de defesa e o trabalho de limpeza interna. As nossas casas podem receber um trabalho análogo, em menor escala também, o que é muito útil, porque nós não somos ainda espíritos puros. Toda a defesa é útil. Nossas residências podem receber esse tipo de trabalho se nós conseguirmos manter a nossa sintonia elevada e a psicosfera, quer dizer, os fluidos do ambiente da nossa casa, mais elevados, mais compatíveis com os espíritos superiores. O Evangelho no Lar é parte da receita de conseguir isso, né? A prece como hábito diário, o Evangelho no Lar, convidar os familiares para fazer aquela reflexão sobre as palavras do Cristo, né? Aqueles que aceitarem, logicamente, né? Não vamos impor nada para ninguém, nem dá. E quanto mais a nossa vida for passível de ser traduzida pelos ensinos do Espírito de verdade, que é amar e instruir-se, mais nós teremos sintonia e atrairemos para nós a simpatia dos bons espíritos. E eles vão ficando cada vez mais próximos a nós, até o momento em que considerarão as nossas residências como uma extensão do centro espírita, inclusive em termos de defesa. Nós agradecemos a pergunta. Bom, meus irmãos, nós não temos mais tempo para pergunta, mas se alguém ficou com alguma dúvida, o tema eu acho que é bastante interessante, o Nicolas vai estar aqui na mesa, então vocês fiquem à vontade para vir falar com ele. Às vezes alguém está com vergonha, não quer falar, mas vem aqui para dar uma conversadinha, tá bom? Obrigado. Bom, meus irmãos, agora então nós vamos às nossas vibrações. Vibrações são pensamentos, então depois de tanto receber, eu convido a todos vocês para fecharem os olhos novamente, aqueles que se sentirem à vontade. Vamos nos unir em vibrações. Vamos vibrar, meus irmãos, por essa casa abençoada que nos recebe e nos ampara, nos acolhe. Vibremos muito amor, que os recursos necessários para manter essa instituição cheguem no momento certo. Que o amor de Jesus faça presente entre todos nós. Vibremos, meus irmãos, pelas nossas famílias, por aquele ente querido que não pôde estar aqui hoje. Vamos vibrar muito amor e que a paz de Jesus esteja junto dele. Vamos vibrar, meus irmãos, pelo nosso país, pelos seus governantes. Que o amor de Jesus faça presente no coração de todos eles. Que eles tenham noção da responsabilidade do cargo que eles têm nas mãos. Aproveitando esse momento de paz, de tranquilidade, vamos à nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecer a oportunidade que tivemos na tarde de hoje, de estarmos em comunhão com Jesus, com a espiritualidade amiga, que esteve aqui presente o tempo todo, amparando os nossos trabalhos. E assim, agradecidos que estamos, vamos encerrar essa parte da nossa reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.